E aí galerinha do YouTube, aqui que fala é o Kaka Plays. E galera, eu estou trazendo uma gameplay pro canal de um joguinho que eu baixei aqui. Se vocês quiserem jogar, o nome deixa eu ver, peraí galerinha, eu já vou fazer. Galerinha, lembrei, o nome do jogo é Meteor. Se vocês procurarem lá, é um tipo de deixa eu ver, como que se fala? Não sei, vocês procurem lá. E vamos começar, hein? O meu botão tá desse jeito, é tipo um... Eita, nós! Ai, meu Deus, galera. Já comecei morrendo, hein? Mata a nave. Mata o meteoro. Por isso o nome meteoro, né, galera? Meteoro. Galera, eu queria falar pra vocês que, tipo... Eu queria que, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like. Destrói esse botão do like. Porque, tipo, eu acho que eu vou dar rage nesse jogo. Porque eu ainda não joguei ele. Ainda não joguei ele. Deixa eu ver. Esse aqui é acelera. Não, esse aqui é acelera. Ainda não joguei esse jogo, galera. Eu tô jogando a primeira vez aqui com vocês pra vocês verem a minha reação, né? Porque, tipo, eu acabei de baixar esse jogo. Eita, nós. Aí, galera, se as pessoas descem, se os meteoros, as navinhas descem, eles sobem, eles aparecem lá em cima. É tipo que um negócio sem fim. Se você cai, você não morre. Entendeu, galera? E, galera, eu queria pedir pra vocês escreverem no comentário que tipo de jogo vocês querem que eu traga. Agora só tem mais uma vida. Eita, nós vamos acelerar. Acelera o monstro, meu irmão. Ah, morreu. Morri, galera. Galera. Eu joguei uma última vez aqui, agora há pouco. Eu acho que eu cheguei no level 5, aí eu fiquei com isso aqui, ó, como é? De ponto. Vamos começar de novo. Deixem aí nos comentários o tipo de jogo que vocês querem que eu traga, outra gameplay. Porque, tipo, essa é a primeira gameplay do canal que eu consegui gravar no celular. Aí, galera, se vocês gostarem demais, destrói esse botão do like. Destrói o botão de gostei. Ouviu, galera? Se vocês gostarem, mas se não gostarem também não precisam colocar o botão. Tá bom, galera? Aí, galera, eu queria dizer pra vocês que, tipo, se inscrevam aí no canal. Se inscrevam, mano. Destrói esse botão de se inscrever, mano. Porque, tipo, a gente tá, tipo, rumo a 1000. Rumo a 1000. Porque, tipo, eu ainda não tenho quase nem uns 4 inscritos. Mas vocês vão me ajudar, hein, galera. Eu quero a ajuda de vocês pra me conseguir ganhar pelo menos... pelo menos 1000 inscritos. Só 1000 já tô feliz, só 1000. Mas eu não vou parar de gravar pra vocês, né, galera? Porque, tipo, eu adoro gravar pra vocês. Eu acho que eu ainda vou soltar outro vídeo de jogo que eu não vou falar o que é. Se vocês quiserem, vocês vejam lá, porque eu ainda não postei. Eu vou postar agora. Ih, galera, morri. Só tem 2 vidas. Eu tô aqui distraindo, conversando com vocês. Galera, eu vou ficar em silêncio agora. Porque eu tô concentrado. Concentra. Dá uma aceleradinha. O ruim é que se você acelera, galera, você não consegue parar. Você dá uma aceleradinha, mano, você já não para, você fica andando pra sempre. Você fica indo pra frente o tempo todo. Vai pra 3. Agora vira. Ai, meu Deus. Ela vai aparecer em cima a nave. Ela Pronto, galera. Galera, eu queria falar pra vocês que quem gosta do MCDD, tem uma nova música dele que é Popotei 2. Mano, eu adorei essa música, é muito da hora. Se vocês quiserem, vocês escutem lá, tá, galera? Porque eu não vou cantar um pedacinho, porque, tipo, eu não gosto de cantar muito. Eu sou péssimo em cantar. Eu não gosto. Eu até desinstalei o jogo Sing. Aquele jogo de cantar, sabe? Sing. Eu desinstalei, porque eu era péssimo naquele joguinho. Aí eu desinstalei, mano. Aí, galera.
Eu queria que vocês deixassem no comentário uma versão boa do Minecraft pra mim baixar. Aí dá pra gente jogar. E galera, acho que eu ainda vou trazer um jogo de skate pra você. O nome é True Skate. Acho que é assim que se fala. Aí, vai ser da hora esse vídeo, hein? Esse jogo, hein? True Skate. Mano, vai ser muito louco. Vai ser muito louco, muito louco. Muito louco. Galera, se vocês gostarem do vídeo, ó, ganhou mais uma vida. Depois você chega no nível 4, eu acho que é de 4 em 4, que eu não sei, ainda não cheguei no nível 8. É, de 4 em 4 você ganha uma vida. Então se eu chegar no nível 12, mais ou menos, eu consigo umas 4 vidas de novo. Nossa, só que as bolinhas vermelhas é muito ruim. Que elas vêm pra cima direto. Ela não nem desvia de você. Eita, nós morri como? Nem vi. Eita. Nossa, mano, eu tô me tremendo todo aqui, galera. Mas o vídeo tá da hora. Se vocês gostarem, já falei, né? Chapuleta o like aí, hein? Chapuleta. Só chapuleta o like aí que vai ser da hora, hein? Se vocês não estiverem escutando o som do jogo, é porque eu tô com fone, galera, tá? Tá bom, galera? Se vocês não estiverem escutando o som do jogo, é porque eu tô com fone. Ah, mano. Galera. Ah, esse jogo tá ficando difícil. Ah, já morri, né? Agora que eu percebi que eu morri. Ai, meu Deus, galera. Level 2. É fácil chegar no level 2. Você só não pode apertar o botão que te acelera. Porque, mano, ele que te ferra. Porque se dá uma aceleradinha, você vai direto. Você não consegue nem mirar pra onde você vai. Nem girar, nem pra lado nenhum. É. Aí eu prefiro ficar aqui parado, ó. Qualquer coisa eu dou uma desviada louca, mano. Porque, tipo, eu sou muito em desviar nesse jogo. Galera, eu tô falando nada com nada, né? Eu falei que eu não sei jogar, aí eu falei que eu sou o melhor, mas é porque eu comecei agora, nem sei, eu acho que deve ter gente melhor que eu nesse jogo. Porque eu fui baixar esse jogo aqui, eu vi que tinha mais de 1 milhão de downloads. Galera, esse jogo aqui é muito da hora, eu viciei nele já. Eu joguei, eu só tô jogando agora com vocês, mano, mas eu viciei já nele. Eu comecei a jogar agora e já viciei, mano, imagine. Imagina como deve ser a sensação dessa merda. Você tá no meu lugar, mano. Que se você tivesse, meu irmão, você ia tá chapuletando um like aí pra mim. É sério, galera. Chapuleta o like, mano. Porque isso vai ajudar muito o feedback do canal. O canal vai ter mais de 1.000 inscritos por aí. Galera, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, por favor. Já falei isso aí 1000 vezes, mas eu vou falar de novo. Porque, tipo, isso é muito bom pra mim. Isso é muito, muito bom. E galera, talvez eu traga um daily vlog. Não, daily vlog que vocês não gostam, que eu já tô ligado. Que eu já postei uns daily, aí eu achei que ficou feio, mas eu postei mesmo assim. Aí agora eu vou postar só vídeo, tá, galera? Pra vocês. Porque, tipo, galera, vai ser muito bom pro canal. Postar gameplay. Ih, tô com 2 vidas. Esse aqui é o mais difícil porque só tem na vermelha, mano. Eita, nós só vai. Falta essa daqui, ó. Pronto, ganhei mais uma vida, galera. Nível 4. Não estranhe o meu jeito de cantar aqui, é porque eu tô cantarolando com a boca. Assoprando na boca, né? Assoprando abrindo da boca. Au! Se você tiver uma ideia de vídeo pra me fazer, pra vocês, fala aí que eu vou fazer pra vocês, tá, galera? Porque eu adoro fazer vídeo pra vocês. Se vocês me falarem que vídeo que eu tenho que fazer pra vocês, vai ser muito, mas muito bom. Muito, mas muito bom. Ai, meu Deus. Galera, eu acho que eu vou jogar só mais dessa vez. Aí o vídeo vai acabar, tá, galera? Porque eu tô desistindo. Ih, dei rage. Aff, galera. Galera. Dá pra você mudar os controles aqui, ó. Aqui, ó, controls. Dá pra você aumentar, diminuir. Dá pra você deixar pequenininho. Aumentar o tamanho da lua, deixa eu ver. Até aqui. Visível. Aí, deixa eu ver. Você aperta assim, não, sem ver eles. Galera, eu vou terminando o vídeo por aqui.
E galera, deixem bastante like se vocês gostarem do vídeo, que vai ajudar muito no feedback do canal. E compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal. E falou!